Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você que está assistindo a gente através da revista Betel Conectar Mais. Toda vez eu esqueço, gente, de compartilhar o link no grupo. Vou botar agorinha o link pro pessoal do grupo, mas vamos entrando aí na nossa live. A lição de hoje está muito legal. E tenho certeza que vai ser de grande proveito, tá bom, pessoal? Vamos Vai entrando chegando aí. aí, pessoal. Eu tenho uma contestação para fazer aqui que eu não tô entendendo. Por que você botou o Fala. seu agora, seu nomezinho Polifeitosa? Porque o meu, olha só, no início eu colocava Rômulo Dias, aqui o nomezinho que fica aparecendo. Aparece para eles também, não aparece? Parece, acho que aparece. Eu botava Rômulo Dias, aí você botava Professora Poliana. Aí eu falei, pô, meu tá muito informal, vou botar Professor Rômulo. Aí eu botei Professor Rômulo e você mudou para Polifeitosa. Mas, Então, mas o meu era Prof. Poli, não era? não, era então, Prof. Poli. Tem que Mas eu botar não sei Prof. porque quando eu nem tinha reparado isso. Você falou agora que eu reparei. Não Aí, tinha. queria que a gente mantesse aqui, né, uma regularidade de professores, por favor, bem formais. Só um minutinho, Prof. Dá pra alterar Eu agora? Eu nunca. não sabia. Não, também não sabia, não. Eu nem sabia que tinha mudado. Provavelmente eu entrei em Ó, alguma coisa que mudou. gostei. Mudei, pessoal. E Muito aí, bom. vamos começar agora mais uma live abençoada. Estamos aí, o Romulo já mostrou a revista. A minha continua intacta, diria eu, Eu também. deve estar Eu também. inteira. E já estamos na lição 5, pessoal. Caramba, está passando rápido. Tá acontecendo isso com o Romulo. Agora eu sinto que o ano está passando rápido, que o ano está correndo, porque estou sentindo que está passando rápido. E aí é isso. Então vamos lá, lição 5, Daniel e o rei Belsazar. Não confunda. Sabe, já leu esses livrinhos? Não confunda. Já leu? Não? Livrinho? Como assim? É Não. um livrinho de contos infantis que é assim, não confunda. Aí dá o. Não confunda. Então, assim, não confunda Belsazar com o nome de Daniel, né? Que foi ele batizado de Beltesazar. Então, é que eu lembrei Ah, desse sim. livro. Quem for mais velho, é porque o Romulo é mais velho que eu. Quem for praticamente da minha idade aí, comenta aí se vocês já leram esse livro. Não confunda. É um livro bem legalzinho, infantil. Bem importante. Enfim, vamos lá para nossa live, pessoal. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os apoiadores que têm feito parte desse projeto, que é o nosso casamento. Então, muito obrigada a cada um que tem apoiado, já apoiou, ou que ora por nós, ora por esse projeto e está firme e forte com a gente nesse trimestre, tá bom? Seja financeiramente, seja através das orações, seja aqui na live, assistindo, curtindo e compartilhando. Vocês são fundamentais nas nossas vidas. Às vezes a gente dá mais ênfase aos apoiadores em si e a gente acaba esquecendo daqueles que assistem nossos vídeos, que compartilham, que curtem. Inclusive, a nossa base de curtidas é sempre muito boa, né? Então, sempre mantemos uma base de curtidas bem legais, a galera assiste, curte o vídeo. Isso é muito importante para que o nosso vídeo seja compartilhado para mais pessoas, tá, pessoal? Então, vamos manter aí nessa força nossa. Muito obrigada a todos. E tá chegando 3 meses e quantos dias você falou hoje? 11 dias. 3 meses e 11 dias para o nosso casamento. Então, vamos que vamos, tá chegando. Aí, pra Ó, você que quer... Ó, pode continuar. fala, fala, Eu ia fala, falar fala. para quem quer se tornar apoiador, né? Tá aqui na descrição do vídeo. Só você clicar no Ver Mais, aí tem um Apoia-se. Lá você pode colaborar com a gente, contribuir com qualquer valor, né? A partir de R$ 5, se eu não me engano. Ou, se você preferir, você tem como também fazer através do Pix, que é até melhor, né? Que a gente acaba não perdendo para o site. Mas o site nos ajuda bastante. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez, né? Assim como a Poliana já agradeceu a todos que já fizeram, têm feito parte desse processo. E para você que quer fazer parte também, quer ter sua mesinha aí no quadro, basta você entrar lá e contribuir, né? Ajudar a gente mensalmente, como nós falamos. Não é uma compra e venda, através da sua ajuda, a gente faz ali material, Poliana prepara um material didático, né, para você usar na sua aula, e ali você está ajudando a gente, né? Ajudando o nosso sonho aí, que agora faltam apenas quase 3 meses, né? 3 meses cravado, ou seja, olha só, falta apenas uma revista, se a gente botasse assim, ó, tá vendo? Falta uma revista para o nosso casamento, é um trimestre só. E é isso, Deus tem abençoado a gente. Então, muito obrigado pela vida de vocês e continue orando por nós. Nós carecemos das suas orações. Muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigada por todo o apoio.
E mais do que essa questão financeira, é entender o quanto que esse projeto, que é estar aqui gravando, tem contribuído para a nossa vida, né? Quantas bênçãos nós recebemos desde que nós começamos a gravar, né? A gente pode, de fato, tornar a revista um marco na nossa vida, um marco de conquistas. Então, eu queria dizer para vocês que estão aí nos assistindo, né, que fazer a obra de Deus é completamente, assim, recompensador. É óbvio que a gente não faz para ser abençoado, nós fazemos porque somos abençoados. A gente fala muito sobre isso aqui na live, mas é uma forma de incentivá-los também a fazer a obra de Deus, a se empenhar nesse grande trabalho, tá, pessoal? Então, é meio que isso. Muito obrigado a todos. Ó, professores em movimento agora, eu trouxe essa semana, minha mãe lembrou de tirar foto, trouxe aí a fotinho da minha classe, a classe Sol da Justiça. Nós estivemos aí no domingo passado, trazendo a lição 4. Foi muito legal, foi muito maneiro trazer essa aula, né? E os alunos gostaram bastante. Eu levei ali um bizinho, levei não, já tinha lá um bis que tinha sobrado da IBF, levei também, para fazer algumas perguntas que estavam lá dentro do nosso questionário do material didático. Então, se você ainda não é apoiador, torne-se apoiador para receber esse material, porque lá nós temos plano de aula, questionário, que foi o que eu utilizei para dar os bis, né? Eles foram respondendo e eu fui dando os bis. Temos também dinâmicas, que é sempre muito importante, e um aprofundamento, né? E às vezes aqui na live não dá tempo de se aprofundar sobre algo, algum tópico. No material, eu trago esse aprofundamento. E se eu não me engano, no material dessa semana eu trouxe um aprofundamento histórico, então, sobre a estátua em si, né? Então, é importante que você leia e tenha esse embasamento bíblico para dar sua aula, tá bom? Então, essa foi a fotinho da minha igreja. Essa outra fotinho é da classe das crianças, né? Um pequeno recorte da classe das crianças. E que Deus venha abençoar essa congregação, que nós estamos ali de passagem, né? Como família do pastor. A igreja não é nossa, a igreja é de quem fica, a igreja é da comunidade, mas enquanto nós estivermos lá, nós vamos tentar ao máximo contribuir. E aí, gente, ó, nessa semana, a Celiane, que é uma das grandes apoiadoras aqui do canal, de muito tempo, ela falou algo assim muito maneiro. Ela tá fazendo algo muito maneiro que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? E que eu gosto muito. Eu costumo falar que a Sossô, inclusive ela já entrou aqui na live cedinho, 8 horas, né? Ela botou assim: a paz, meus amados, casal do ano de 2024 e de meus professores. Inclusive, a filha da Sossô vai casar esse ano também, se eu não me engano. Esse ano ou ano que vem. Então, muito legal, ó. Aí ela botou: apoiadores, vamos chegando. Somos vasos consagrados ao Senhor, por isso não podemos ser profanados, e muito menos deixar ser usados como desonra. Muito bom, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí ela colocou também: todo vaso de honra precisa estabelecer limites entre o que é santo e o que é profano. Então, trouxe aqui os comentários dela para lembrar que ela é uma pessoa, uma professora, que ela é muito proativa. Então, ela também inventa as coisas para fazer, e ela trabalha não só na IBD, ela faz de tudo um pouco. E a Celiane, a característica que eu vejo nela, é uma professora que ela visa muito o lado espiritual dos seus jovens. E toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro do líder que eu tive, que também já gravou aqui pro canal, que é o Lucas. O Lucas, ele tinha essa característica de fazer com que nós, né, liderados, voltássemos o nosso coração para esse lado espiritual. Então, eu posso dizer, tipo assim, claramente que a minha vida, minha vida espiritual, ela mudou bastante depois que o Lucas, ele foi o meu líder, né? Então, ele levava a gente para o monte, ele trazia essa questão da oração e da busca pelo Espírito Santo e tudo mais. Então, ele foi um líder que marcou a minha vida. E eu tenho certeza que a Celiane, através desses artifícios que ela tem criado, tem marcado a vida de seus alunos. Então, eu vou ler aqui para vocês o que ela tem feito. Ó, ela colocou assim para mim no meu WhatsApp: olá, paz. Olá, Polly, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Celiane, da cidade de Salto, Adebrais, Campo de Itu. Conforme tivemos a lição 2, Deus me despertou em orientar os jovens sobre o autoconhecimento. E, sendo assim, montei um projeto para promover experiências. E vou deixar como indicação para quem trabalha com os jovens. E aí, ela me mandou o esquema que ela fez, né? O título é Experiência com Deus. Então, continuando. Vamos escrever uma carta nossa para Deus. Nessa carta, o que eu sou, quem eu sou, quais meus pontos fortes, quais meus pontos fracos, quais são os meus sonhos, quais são os meus pedidos urgentes, quais são os meus planos para contribuir com a obra de Deus, o meu desejo é melhorar. A pessoa vai respondendo essas perguntas que eu estou fazendo, né? O que eu vou fazer para melhorar nas minhas falhas? São as perguntas que ela colocou. E aí, essas respostas, essa carta, as pessoas teriam que trazer na EBT.
E aí seria colocado numa caixa lacrada, e o projeto é levar essas cartas no altar e fazer uma oração, né? Levar de fato para Deus. E aí será agendado esse dia para a entrega e eles vão nesse outro local juntos. Então, ela mandou a foto da carta, né, mais ou menos como é que é, então é assim. E aí ela colocou assim: quero levar eles ao monte ou em outro lugar aberto, na natureza, né, para poder entregar a Deus e se esvaziar de si. Aí ela disse que os feedbacks têm sido extraordinários, só da experiência de escreverem, até porque ninguém vai ler, tá dizendo aqui. É eles e Deus. E aí ela colocou também uma mensagenzinha muito bonitinha que botou assim: amém, Deus abençoe grandemente vocês. Se vocês têm sido uma base muito forte para mim nesse desafio com essa classe. Que a recompensa de Deus seja extra, grandiosa, sobre a vida de vocês. Então, eu achei muito legal, porque ela está provendo de fato aos seus liderados uma experiência com Deus. Então, assim como o Lucas me marcou, eu tenho certeza que ela tem marcado a vida de seus alunos. Então, achei muito legal essa dinâmica que ela está fazendo ao longo dessa revista, desse trimestre, e eu trouxe aqui para a live para, de fato, impulsionar você que está me assistindo, seja líder, seja professor, seja colaborador aí da obra, para poder despertar os seus jovens para essa área. Então, eu achei muito legal, quero deixar meus parabéns a ela e que o Senhor venha continuar dando estratégia aos nossos líderes, tá bom? Então, é um pouquinho do que eu queria trazer aqui no início da live. Muito legal, né, Romo? Muito legal, muito legal. E é importante para o professor, né? Para os liderados, na verdade, que o professor traga essas pautas, né? Traga esses detalhes aí que eles possam se abrir. É interessante, né? Que muitas das vezes não são capazes de verbalizar, mas eles se sentem encorajados, escrevem alguma coisa, ninguém vai ler, é só eles e Deus. Mas, de qualquer forma, eles compartilharam ali, né? Às vezes eles não verbalizaram para as pessoas, mas verbalizaram para Deus. Então, eu tenho certeza que isso é muito importante até para unir, né? Cada um deles também. E aí pode ser que em algum momento surja a oportunidade deles comentarem sobre alguma coisa e aí você vai poder auxiliá-los. Porque eu falo muito isso, né? O líder ele não pode ser... existe a diferença, né, entre um líder e um chefe, né? O chefe, ele basicamente impõe ordens. Ó, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O líder não. O líder, ele se coloca no lugar da pessoa e faz também, né? Ele pega ali, né, dá as mãos e faz junto. Então, literalmente, quando fala de líder, né, líder dos jovens ou qualquer outro líder, tem que ter essa noção. O líder não é um chefe, não tem que ser apenas autoritário. Em alguns momentos, ele vai se posicionar e ter que dar uma resposta para aquela pessoa, para o seu liderado. Mas, no final das contas, ele precisa ser muito um amigo que estende a mão e que está sempre disposto a ouvir, né, das pessoas que ele está liderando. Então, é uma responsabilidade ainda maior. Então, é importante que o líder esteja sempre acessível. E, né, pelo jeito, a Siriane está sempre acessível aos seus liderados. Isso é muito importante. Eu achei isso muito legal e já tô quase aí pensando em copiar. Porque as coisas boas a gente tem que fazer isso, gente. A gente tem que pregar pra gente e aplicar e desempenhar, porque, né, os nossos jovens têm precisado disso. E é como o Romulo disse, às vezes a pessoa não se sente vontade de falar, de conversar, de se abrir. E aí, nessa prática da escrita, ele tem a oportunidade de botar para fora tudo aquilo que ele vem sentindo. E também responder todas essas questões que ela colocou. Então, eu achei fundamental, achei muito legal e trouxe aqui para a live. Sabe uma coisa importante que eu acho que vale a pena? Você falou muito do Lucas, né? O Lucas, para quem não sabe, gente, eu e a Poliana, a gente nunca congregou junto, né? Vocês podem achar, não, já sempre congregaram. Não, a gente nunca congregou junto. Então, essa fase que o Lucas estava liderando eles, eu acompanhava de longe, porque eu não estava na mesma igreja, eu tinha minha igreja e tudo mais, então eu não estava tão perto, mas eu pude ver de perto também o empenho dele e tudo mais, e quando a gente começou a gravar aqui pro canal, eu acho que ele já não estava mais liderando diretamente, ou estava, agora não me lembro. Não, mas a gente já tinha... tava sem, eu acho, estava sem igreja. acho que estava sem. Mas, tipo assim, ele já tinha todo aquele embasamento e tudo mais, as experiências que ele tinha passado, e foi muito legal mesmo. Muito legal, então eu pude acompanhar de perto. Poliana acompanhou sendo liderada diretamente, e eu acompanhei sendo talvez um amigo próximo ali, onde ele chegava comigo, conversava algumas coisas, eu conversava com ele, e era muito legal. Então, que Deus abençoe o Lucas aí, que tá casado, tá com a vida corrida, mas contribuiu muito aqui pro canal e espiritualmente aí na vida dos seus liderados também. Então, fica aí a menção pro Lucas. Um abraço, Lucas. Vamos ver se depois vou mandar esse vídeo aí pra ele depois. Sempre que eu posso, eu mando um áudiozinho para ele, eu falo para ele quão importante ele foi, porque a nossa vida, muitas das vezes, ela é feita de fases. Então, tem momentos que você tá ali buscando e tá junto, tem outras vezes que sua fé
ela vai se enfraquecendo. Então, receber esses feedbacks faz com que a gente se anime, né? Então, vira e mexe, eu mando uma mensagenzinha para ele, falo o quanto ele foi importante na minha vida e de outros liderados também. E eu tenho certeza que isso fortalece ele, né? Mas, enfim, vamos para nossa live, né, pessoal? 15 minutos passamos aí. Ih, gente, tinha mais comentários, só que pelo visto não foi. Mas a Sossô comentou na aula passada, ela botou aqui, aprender sobre a estátua de Nabucodonosor. Fique por aqui, será muito proveitoso. Inclusive, na semana passada, ela encontrou um conteúdo muito legal sobre a estátua. Ela compartilhou comigo, eu assisti, achei muito legal. E vou colocar lá no nosso grupo também, para que todo mundo tenha acesso. Muito maneiro mesmo, tá, pessoal? Então, a Sossô, ela tem essa característica. Ela não fica só na live, ela não fica só na revista, ela vai sempre buscar mais coisas para poder aprofundar a sua aula. Eu acho isso muito maneiro. Ó, temos também a presença aqui na nossa live da Claudete dos Santos. Ela botou: a paz do Senhor Jesus, meus amados. Paz do Senhor Poli Rômulo, cheguei. E botou a paz do Senhor Sossô, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, Claudete. Conta aqui pra gente nos comentários como que a senhora está. Se a senhora está tendo uma boa recuperação, que é importante pra gente saber, tá bom? Então, comenta aí. E agora vamos para a nossa live. Então, aquela perguntinha de sempre, né? Quem é que está assistindo aí a nossa live? Se você for novo por aqui, né? Então, se você é professor, professora, aluno, superintendente, ou achou esse canal por acaso e está aqui assistindo a gente. Então, comenta aí, que é importante a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, pode ir lá, Rô. Então vamos lá, gente. Lição de número 5, né? Daniel e o rei Belsazar. Texto de referência está lá em Daniel 5, do verso 1 até o verso de número 6. O versículo do dia diz assim, ó: E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Está lá em Daniel 5, 23. Esse é o versículo do dia. Verdade aplicada diz assim, ó: a arrogância e a rebelião contra Deus confere ao homem consequências de juízo. E o momento de oração que está aí também, só que a gente faz no final, diz assim: oremos para que venhamos realizar a obra de Deus com temor e reverência, pois um dia daremos conta de nossos feitos. E os objetivos da lição, que a gente tem um slide aí, o próximo slide, diz assim: conhecer o rei Belsazar, entender a importância de Daniel no reino e pontuar a queda do Império Babilônico. E como você bem sabe, no final da revista, no final da lição, a gente precisa conferir se todas essas questões, esses 3 objetivos, ficaram bem estabelecidos. Geralmente, cada objetivo serve para cada tópico, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, consecutivamente. E é isso, vamos para a introdução. A introdução eu falo, você tem algo a pontuar, né? Antes do 1, você tem algo a pontuar, né? Não, pode ler a introdução, que aí eu vou pro 1. A Então, introdução show. do 1, no caso. Não, então eu posso dar a introdução, então. E aí você fica com a introdução do 1 e o 1.1. Melhor? Tudo bem, pode ser. Porque você não leu ainda a introdução, né? A introdução da revista. Não li a introdução. Eu li a introdução agora. Então eu vou ler, então. Vamos lá. Após o período de loucura de Nabucodonosor e, consequentemente, sua morte, sobe ao trono Belsazar, filho de Nabonido. Foi o último rei da Babilônia, pois o seu reino findou na fatídica noite de seu banquete, sendo tomado pelos medos, sob a liderança de Dário. Ponto-chave: as atitudes responsáveis de Belsazar levou ao fim de seu governo e, consequentemente, à derrocada do Império Babilônico. Uma coisa que eu estava conversando antes da gente começar os tópicos em si, uma coisa que eu estava conversando com o Rômulo aqui no backstage é que a revista, e isso é uma crítica, porque é algo que a gente vê dentro da sala de aula, da escola dominical. Ela, às vezes, ela não dá, ela omite alguns acontecimentos importantes para que o aluno tenha em sua mente uma linearidade nos fatos. Então, ele pegou uma história aqui, ele pulou, capítulo 2 ele foi pro 5, só que aconteceu muita coisa entre o capítulo 2 e o capítulo 5. E na cabeça do aluno fica confuso. Então, toda vez que eu vou dar a minha aula, né, nos domingos e tudo mais, eu tento fazer uma linha do tempo para que pro aluno fique mais claro. Não é todos os livros que dá para fazer uma linearidade, não é todos os livros que estão em ordem, de fato, mas esse livro de Daniel, ele é um livro que está. Então, a gente pode, sim, estabelecer uma linha do tempo para poder entender. Então,
Na aula passada, a gente falou muito sobre a estátua, sobre o significado da estátua, e depois, o que aconteceu? Aí vem o capítulo 3, que fala sobre, que aí vem o 2, o significado da estátua e tudo mais, e aí Nabucodonosor, ele ouve a revelação, botou Daniel num alto escalão ali, mas o que ele faz? Ele vai lá e constrói uma estátua completamente de ouro. Então, assim, a cabeça não estava suficiente, né? De acordo com a visão. Não estava suficiente. Ele foi lá e fez uma estátua enorme de ouro. E aí a gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego vão parar na fornalha. Então, eu acho que falta a gente, pelo menos a revista, já que a revista, assim como o material didático nas escolas, né? O livro didático, ela não vai dar tudo. Então, cabe ao professor preencher as lacunas que faltam na mente do seu aluno. Então, gaste um pouquinho de tempo nessa introdução fazendo essa ponte entre o capítulo 2 da aula passada e o capítulo 5 dessa aula. Fale, ó, após a visão que a gente estudou na aula passada, no capítulo 3, a Nabucodonosor vai lá e faz uma estátua, né? E pede para que as pessoas o adorem e tudo mais. E aí a gente chega naquela parte da fornalha. E logo depois também tem a parte da árvore, que o Nabucodonosor sonha com uma árvore, que também não vai vir na revista, mas são pontos que são interessantes e que vão levantar curiosidade dos alunos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu já ouvi reclamação dos alunos de que, muitas das vezes, na igreja, nas pregações, a gente vê assuntos muito deslocados, muito destacados. Então, uma hora alguém vai pregar sobre a fornalha, outra hora alguém vai pregar sobre a estátua, e não vai pregar de forma linear. Então, na cabeça do aluno, vai ser difícil de entender. Então, incentive eles a ler o livro todo de Daniel, isso é o mais importante, né? Não depender do professor, mas ler sozinho. Mas que se você puder também fazer essa ponte, vai ser fundamental na cabeça dos alunos. Ó, isso aconteceu porque antes aconteceu isso, e a consequência foi aquilo outro. E aí a gente chega na aula de hoje, que é a derrocada aí do Império Babilônico, tá? Então, são coisas que são elos, né, de correntes que vão se juntando e no final deu no que deu. Não foi por acaso, tiveram ali consequências, tiveram ali passos para que chegasse nesse final. Então, às vezes, eu acho que falta muito isso, uma ligação lógica entre as lições, tá? Isso não é sempre que acontece, mas quando acontece é bom pontuar e é bom você preencher essa lacuna. Quer falar? Posso dar uma sugestão? Acho que vale a pena você falar. Da leitura semanal que a revista aborda. Acho que a gente negligencia um pouco isso. Eu confesso que é algo que eu nunca dei tanta atenção nas lições, né, para falar para os alunos e tudo mais. Mas a revista mostra aqui para você o capítulo, né, o dia da semana, e cada capítulo que você vai lendo, e aqui você vê que tem uma forma mais linear. A revista, realmente, ela vai pegando, às vezes está falando de um assunto, fala de outro. Então, acho que cabe também ao professor. O professor tem tem que ter muitos atributos aí para poder conduzir. Eu sei que às vezes a gente fala aqui, só que a grande realidade, a gente tem que falar isso, quando a gente chega às vezes no domingo, o aluno nem sequer releu a revista, né? Isso acontece muito, na verdade é o mais comum de se acontecer. Então, você como professor, é muito difícil você tentar esquematizar e fazer com que todos os alunos leiam a revista, quanto mais leiam o capítulo inteiro, né, e o livro inteiro. Mas acho que vale a pena você, durante a semana, imagino que todos têm um grupo, né, do WhatsApp ali da classe, pega ali, né, por exemplo, aqui fala de segunda-feira, Daniel 5:17, pega ali de 5:17, manda ali no grupo. E aí todo dia você vai mandando, querendo ou não, em alguma hora eles vão ler, entendeu? E vão estar um pouquinho situados no que eles vão conversar no domingo. Mas enfim, é só uma sugestão, é algo que eu queria ter tido esse insight na época, mas eu não tive. Então, Sim. fica aí E, inclusive, fala. Não, fica aí a indicação, eu ia falar isso. E essa é a importância do nosso grupo no WhatsApp, porque o Moacir, o irmão Moacir, né, ele coloca a leitura semanal, ele faz uma arte, pessoal, com a leitura semanal, aqui, com a leitura semanal. Então, é só você baixar e compartilhar no seu grupo. Então, tem essa facilidade, né, de você estar sempre colocando lá. Pode ser que algum ou outro não veja a mensagem, não dê a devida atenção, mas alguém vai olhar, alguém vai ler e alguém vai chegar na aula de domingo mais situado, tá? E aí, no geral, é isso. Vamos dar mais atenção à leitura semanal. Ela é muito importante, né, para que o aluno chegue na aula não tão vazio, né, de conhecimento. E depende muito da igreja também, no caso, porque na minha igreja eles não levam a revista para casa, porque acontecia da pessoa levar para casa e não levar de volta para a igreja. Ela chegava na igreja sem a revista. Então, é muitos conflitos que vão se dando aí, né, ao longo do trimestre, mas que a gente vai dar conta. A gente tem que conseguir
dar conta disso tudo. Mas aí no início eu ia falar um pouquinho sobre isso. Mas aí você já pode começar. Então vamos para um. Um diz assim, é um rei chamado Belsazar, tá bom? Não é o nome que foi dado a Daniel, como a Poliana bem pontuou aí, né? Que é Belsazar. Mas o nome pode ser parecido aí, cuidado para você não confundir. Mas vamos lá, diz assim, ó, Belsazar reinou como corregente na Babilônia, enquanto seu pai, Nabonido, realizava expedições arqueológicas na Arábia. Embora seja citado como filho de Nabucodonosor no texto, na realidade era comum na cultura semita que o avô fosse tratado como pai. Interessante, né? Então, se a gente pudesse pontuar aqui, no livro ele é chamado como filho de Nabucodonosor, mas na verdade Nabucodonosor era avô dele, certo? Você ia falar um pouquinho sobre isso ou não? É só um ponto aí que eu Não, li e eu não, achei interessante. é, Não também. sabia disso também. É algo aí que eu aprendi hoje, né, nessa revista. E aí, esse é um. A gente agora vai pro. Falamos aqui de Belsazar e tudo mais, agora a gente vai pro grave erro de Belsazar. É o 1.1. Diz assim, ó. O texto sagrado não nos concede muitas informações acerca de Belsazar. Porém, vemos que durante a festa se excedeu na bebida e mandou trazer os vasos sagrados, que eram usados pelos levitas no templo, para serem usados numa festa profana. Vamos pontuar aqui, né? Os vasos sagrados que eram usados pelos levitas. Por quê? Como você sabe, a Babilônia, né, tirou ali, exilou, né? Existiu o tempo que Israel ficou na Babilônia durante 70 anos exilado, porque justamente a Babilônia invadiu, né, os reinos ali. Então, muitos desses utensílios foram levados para lá, porque muitos desses utensílios eram feitos de ouro, de prata, eram utensílios sagrados, e por isso que esses utensílios estão na Babilônia. É bom a gente estender essa linha do tempo aqui. A gente falou muito sobre isso na revista passada, né, os livros históricos ali. Enfim, então agora nós temos todos esses utensílios sagrados na Babilônia. E é esses utensílios que Belsazar usa numa festa que era pagã, né? E aí eles usam os utensílios sagrados do templo numa festa pagã. Tá aí o grande erro de Belsazar. Aquilo que é separado, olha só, vamos frisar bastante essa frase. Aquilo que é separado para uso exclusivo de Deus não pode ser profanado. Isso aqui a revista pontua bem como utensílios, mas você sabe muito bem, sabe aquela ideia de que quando as pessoas falam alguma coisa, mas falam, mas não é só de utensílios que eu estou falando? Então fica com isso daí, não é só utensílios que a gente possa levar isso daqui. Vamos continuar, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Belsazar não obedeceu a este limite, antes, para satisfazer esse desejo de mostrar seu poderio, usou os vasos de ouro e prata que eram santificados para Deus. No final ele fala assim, ó, quando ultrapassamos os limites estabelecidos do santo e profano, as consequências são terríveis e irreversíveis, que tenhamos temor diante do sagrado. Então, esse tópico aqui, se eu pudesse trazer bastante, a gente falou aqui do contexto histórico, né, do que a revista aborda, mas trazendo um pouquinho para a nossa realidade, como você sabe, eu gosto bem de fazer isso, é a ideia de que a gente não deve separar isso apenas para utensílios. Poliana deve falar um pouquinho sobre isso no ponto 2, mas eu vou me ater à nossa realidade. A realidade de que Belsazar usa utensílios sagrados para uma festa profana. E no final das contas, não é só sobre utensílios. A nossa vida cristã também é uma regra, é uma conduta, e também é algo separado por Deus. Então, a partir do momento que eu uso a minha vida, eu uso a minha conduta, eu uso o meu tempo para profanar e não para abençoar ou para usar para aquilo que de fato deveria ser usado, eu estou profanando aquilo que é sagrado. Ou seja, no final das contas, se eu pudesse englobar bastante coisa, Cristo morreu por nós, Cristo nos santificou, Cristo nos religou a Deus novamente. A partir do momento que eu decido não viver por isso, a partir do momento que eu decido receber a mensagem, mas não viver pela mensagem, eu estou usando aquilo que Deus me deu como oportunidade para algo que é profano. Então, no final das contas, os nossos dons, a nossa conduta, o nosso tempo, tudo aquilo que nós podemos vivenciar, viver e transparecer aqui na terra, que seja para glorificar aquele que é santo e aquele que realmente detém toda a glória e todo o poder. Ou seja, no final das contas, Belsazar usou utensílios que eram santificados para algo profano. No final das contas, tome cuidado para você não estar usando a sua vida, que é santificada e sagrada, para algo profano, que é os seus dias aqui na terra, para algo que não vai te levar a lugar nenhum, para algo que não vai fazer constância em nada na sua vida, que não vai te fazer sair do lugar. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Tome muito cuidado de usar aquilo que é sagrado, que no final das contas Deus te deu como a sua vida, e não usar
para aquilo que de fato deveria ser usado, que era para glorificar a Deus. Então, trazendo uma forma bem didática mesmo, deixando um pouquinho essa parte do texto, né, de tudo a fundo que ele vai, mas não saindo muito, mas eu acho importante a gente trazer para a realidade dos jovens. Às vezes ele olha ali, tá, os utensílios sagrados foram usados, tudo bem que foi um erro dele ali, mas como é que isso se aplica nos dias atuais? Se aplica dessa forma. A forma de que aquilo que é sagrado não pode ser usado no profano. Aquilo que é sagrado é separado. É por isso que nós falamos que a nossa vida é separada. Por quê? Porque nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte dele. Temos uma morada nos céus. Temos algo para onde nós iremos quando tudo isso acabar. E o nosso tempo aqui na Terra, a nossa conduta, voltando a falar, os nossos dons, o nosso tempo, tudo aquilo que nós podemos experimentar aqui, que seja para glorificar a Deus. Então, tome muito cuidado de estar usando a sua vida, que é algo sagrado, para algo profano. Então, no final das contas, que muitas pessoas possam ouvir do seu testemunho e que você possa trazer quanto mais pessoas a essa realidade também. E aqueles que estão usando ainda nessas festas, né, usando aquilo que é sagrado em algumas coisas que são de pagãs, cabe a você a responsabilidade de trazer aquele que está longe para perto de Deus e entender que ele é um vaso muito mais valioso dentro do corpo. A partir do momento que um membro sai do corpo, ele deixa... Olha só que interessante. A partir do momento que um membro sai do corpo, ele deixa de fazer o sentido dele. Porque se uma mão sai do corpo, com todo o seu corpo, com a cabeça pensante que é Cristo, com os demais membros que são a igreja, uma mão só vai ser uma mão fora do... Olha só que interessante. Uma mão só vai ser apenas uma mão fora do templo, fora do corpo. Mas a partir do momento que uma mão entende que dentro do corpo ela vai ser muito bem fundamentada e que ela vai poder trabalhar para o benefício do corpo, isso vai fazer mais sentido. Então tome cuidado disso. Não use aquilo que é sagrado, aquilo que é santificado, que é a sua vida, trazendo de uma forma bem didática, para algo que não vai surgir efeito nenhum e que não vai glorificar a Deus na sua conduta. Então, acho que é isso que eu botaria no tópico 1.1, falando bastante sobre como é que a gente poderia encarar isso, né, na nossa realidade hoje, e aplicando esse texto de uma forma bem prática, né? Acho que é isso. Tem algo a pontuar? Inclusive, não, essa lição, eu acho que essa lição não, a Bíblia em si, ela é completamente atemporal, porque ela aponta erros no passado que se perpetuam até os dias atuais. Então, o que eu vou falar agora no tópico 1.2, ela vai falar um pouquinho sobre isso. O Romulo trouxe essa aplicação de forma mais profunda, e eu vou trazer aqui fatos que acontecem no nosso meio e que isso a gente vê na prática. E talvez porque a gente está aqui no tempo da graça, a gente não vê uma mão, de fato, escrevendo lá, né, na parede de que a condenação vai vir. Mas a gente sabe que no grande dia essas coisas não ficarão impunes. Mas a gente vai chegar lá, Temos alguns comentários aqui, e aí eu vou ler antes de passar para o próximo tópico. A irmã Claudete, só retomando, que ela deixou bastante comentário aqui, a gente acabou não lendo. Antes até, a Sassou botou que Lucas nunca será esquecido e que ela aprendeu muito com ele. Então, vou deixar aqui na tela que depois, se ele ver essa live, ele vai ter acesso a esses comentários. Aí a Claudete falou que ela já está bem, está fazendo fisioterapia, está caminhando e tudo mais. Então, graças a Deus por isso. E aí ela falou da importância de deixar o like no canal. Ela sempre fala sobre isso, nós agradecemos bastante. Ela sempre coloca isso pra gente. E aí ela começou a falar sobre o tópico que o Rômulo falou, né? Esse estudo que temos é de suma importante para nos ajudar a entender a lição. E assim aprimorar nosso crescimento e conhecimento. Aí ela falou, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado com o que fazemos com o nosso corpo. Cristo é a cabeça, sigamos ele. Então, todas essas coisas que ela comentou foi durante a fala do Rômulo, né? Que ele trouxe bastante essa relação entre os utensílios do templo e o nosso corpo, né? Nossa vida, né, na verdade. Então, muito bom, muito interessante. Então, a gente pode partir para o 1.2, que é a profanação dos vasos, né? E aí eu vou lendo e vou comentando. Ao permitir que os utensílios sagrados do templo fossem usados de maneira leviana e insensata em uma festa de adoração a deuses pagãos, Belsazar atraiu a ira de Deus. Então, outro ponto importante é que você leia o capítulo completo. Estava falando também sobre isso com o Rômulo, né? Leia o capítulo 5 na aula completo, na versão NBT, que eu tenho certeza que vai trazer uma outra compreensão sobre essa lição, sobre esse texto. É muito importante, tá? Então, ali, a gente vai ver que o Rômulo já deu esse contexto. Eles foram lá durante o exílio, né? Durante essa captura, esse cativeiro. Eles roubaram muitas coisas do templo e incorporaram essas coisas. Nesse episódio em específico, Belsazar foi aí muito ousado, coisa que nem Nabucodonosor fez, que é pegar
os utensílios do templo e usar em um ritual, em um banquete, em um lugar ali que, de fato, estava longe da presença de Deus. Então, a gente vê uma grande falta de temor dessa liderança. Então, ele, de fato, atraiu a ira de Deus. Continuando. O rei não temia a Deus e preferiu satisfazer o seu ego numa festa de zombaria, bebedeiras e orgias, recebendo de imediato a sentença divina, a escrita, né, na parede do salão, pelo próprio dedo de Deus diante de todos. Então, ali foi uma resposta imediata de Deus, né, durante né, esse fato que aconteceu. Aí a Bíblia diz que que Deus não se deixa escarnecer, o seu juízo é irrevogável sobre aqueles que se rebelam contra ele. Aí, enquanto eu estava estudando, né, essa lição, esse tópico em si, eu fiquei lembrando de fatos, né, que eu já vi acontecendo, que a gente sabe que os utensílios que estão dentro da igreja, né, que estão dentro do templo do Senhor, né, e aqui eu estou falando muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com as coisas do Senhor, né, da casa dele em si, né, que aí é aquela questão toda, o Senhor não habita nas paredes, feito para o homem, tudo mais, mas aquele foi o lugar escolhido para adoração, né, que a gente se reúne para adorar o nosso Deus. Então, tem que haver, de fato, um cuidado com as coisas que estão ali. E aí a gente sabe, pelo menos na minha igreja e outras igrejas que eu já vi, já participei, a gente sabe que quando chega um instrumento novo, quando chega um utensílio novo ou algo do tipo, algo que vai fazer parte da casa de Deus, aquilo é consagrado ao Senhor. Então, a gente ora, a gente, né, fala um pouquinho sobre isso. E eu já vi com os meus olhos pessoas pegando instrumentos que foram consagrados ao Senhor e levando para fora para tocar em bares, tocar em outros cultos, literalmente outros cultos de outras religiões. E isso eu percebo uma falta de temor absurda. É o que eu falei lá no início. A gente não está num tempo da lei, onde as coisas aconteciam na hora, e se você pecasse, o resultado viria. Mas o que eu percebo é que a morte, a consequência do pecado, que é a morte, ela sobreveio na vida dessas pessoas ao longo do tempo. É como se fosse um veneno que não te mata na hora, mas te mata com o tempo. Então, essas pessoas que praticaram esse tipo de atos, hoje em dia, elas não estão mais na igreja, elas sofreram, de fato, essa morte espiritual, esse afastamento de Cristo, porque o pecado, ele faz isso, de fato. Então, eu já vi pessoas pegando coisas que foram consagradas a Deus e usando em outros meios. Então, a gente tem que falar muito sobre isso com os nossos jovens, falar sobre essas questões, porque alguns podem pecar por não entender, de fato, pela ignorância, mas o que não pode acontecer é a pessoa saber que isso é errado e continuar praticando. Então, como líderes, né, como professores, nós devemos estar atento ao templo, atento a esses utensílios, para que essa profanação do sagrado não aconteça. Então, esse é um pouquinho do que eu iria falar sobre 1.2. E outra questão que eu fiquei pensando enquanto você ia falando, enquanto eu estava estudando, é que, mesmo sendo um objeto, e que esse objeto não estivesse num lugar santo, esse objeto ele não perdeu o seu caráter de santidade. E isso também serve para nós, né, como pessoas. Mesmo que a gente não esteja num lugar que foi consagrado ao Senhor, o nosso caráter cristão, o nosso caráter de santidade não pode ser alterado a partir do meio que a gente está. A gente tem que ser quem nós somos, quem o Senhor chamou a gente para ser, em qualquer ambiente. Então, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso lá no tempo, que eu achei assim, muito importante. Mesmo esse objeto, por mais simples que seja, na nossa cabeça, poxa, é só um cálice, é só não sei o quê. Simples, mas ele ainda permanece com a essência pelo que ele foi criado, que era adorar ao Senhor, estar no templo para adoração. Então, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Tópico 1.2. Pô, gostei desse final aí, realmente, ó, o lugar onde você está, né, não tira o seu valor e não tira O propósito, né? a finalidade para qual você foi criado, o propósito pelo qual você foi criado. Então, muitos, às vezes, ainda não conheceram a Cristo, mas muitos que conheceram estão afastados. Por estarem afastados, acham que Deus, não, agora eu não sou mais valioso. Não, pelo contrário, você é sim. Você precisa apenas se ligar e entender que você é um utensílio. No final das contas, todos nós somos utensílios de Deus. Nós somos usados por Deus. O utensílio é aquilo que é usado. É aquilo que é usado por uma finalidade. A colher é usada com uma finalidade de sopa. O garfo é usado com uma finalidade de eu conseguir, né, apertar ali e conseguir garfar alguma coisa. A faca, preciso da faca para cortar. Ou seja, no final das contas, cada utensílio é usado de uma forma diferente e cada utensílio tem o seu valor. Mesmo onde quer que ele esteja, cada utensílio tem o seu valor. E no final das contas, a gente não está falando aqui sobre só utensílios. Estamos falando sobre a nossa vida. Onde nós estamos, Deus
enxerga o valor em nós. Só que em alguns momentos nós achamos que perdemos o valor. Esse é a pior questão. É você continuar achando que você não é mais valioso para Deus, sendo que no final das contas, Deus está de braços abertos esperando você voltar para realmente continuar te usando na obra dele. Muito bom isso aí que você falou. Pô, não tinha pensado nisso, mas deixa anotado aí que vale a pena tu compartilhar isso aí no domingo. Muito interessante, exatamente o que você falou. A gente não está falando só sobre utensílios. Esse é o ponto central dessa lição. Não é sobre objetos, mas é sobre vidas, né? Então, quando esse rei ele começa a profanar os utensílios, ele não está só profanando os utensílios, ele não está ferindo aqueles objetos, mas sim ferindo o próprio Deus que consagrou esse objeto. Então, não é só sobre coisas, né? É sobre pessoas, é sobre o nosso Deus também. Então, por isso que a ira de Deus, de fato, se atraiu. Por isso que a ira de Deus, de fato, se aplicou nesse caso. Não era só sobre os utensílios, mas sobre a honra de Deus que estava sendo ali colocada, né? Estava sendo colocada no meio de zombaria. Então, é importante a gente falar sobre isso. E aí, ó, a Claudete comentou aqui, ó. Já vi pessoas tocando músicas seculares, né? Em saxofone. Os utensílios da igreja são consagrados ao Senhor. Não esqueçamos disso. Exatamente. Eu já vi. Eu acho que isso é um caso muito comum que a gente vê, infelizmente, né? Objetos da igreja, instrumentos que foram consagrados a Deus, sendo aí usados em outros meios para outros propósitos, né? É muito triste, mas a gente vê bastante. É isso, muito bom. Botei aqui para meus dados móveis que acho que eu tava travando um pouco. Aí acho que agora deu uma melhorada. O áudio tá normal, não chegou a travar, não, mas o vídeo travou um pouquinho. Então vamos pro 2. Pode ir? Tópico 2. Eu vou conduzir esse tópico, vai falar sobre a introdução, né, do tópico diz assim, ó, Daniel e a interpretação da escrita. Diante da profanação dos vasos, Deus interfere de forma radical e misteriosa, mostrando que a sua glória ele não compartilha com ninguém. Daniel, mais uma vez, foi porta-voz da mensagem divina para o monarca. Agora nós temos Daniel revelando, não para Nabucodonosor, mas para Belsazar, aquela condenação, né, que viria sobre a vida dele por justamente ele ter cometido esse erro. Então aqui nós temos novamente Daniel sendo usado para outro rei e para realmente trazer um juízo sobre a vida dele. Novamente, a mensagem também não foi das melhores para o rei. Então é interessante como Deus nos usa e a gente tem que falar aquilo que realmente Deus nos direcionou a falar. Mas isso daí, ao decorrer do tópico, vai continuar falando. 2.1 diz assim, ó, uma mão misteriosa escreve na parede. O que lemos em Daniel 5.5 foi uma resposta imediata de Deus para Belsazar e seus convivas. Deus não somente interrompe o momento festivo, mas coloca fim àquela profanação. O rei, ao presenciar a mão misteriosa, mudou de semblante, turbou seu coração e seus joelhos bateram um no outro, né? Tava bastante medo. A intervenção divina, em certos instantes, mostra sua deprovação com as atitudes humanas. A confusão. Aí ele vai dando alguns exemplos aqui de onde Deus se manifestou, né, realmente para trazer uma condenação sobre a vida das pessoas. Ele fala que a intervenção divina, em certos instantes, mostra sua desaprovação com as atitudes humanas. Ele vai falando a confusão das línguas na Torre de Babel, aquela confusão, né, de que eles falam, vamos construir uma torre que leve até o céu, né, que chega até o céu. E Deus viu que os homens conseguindo se comunicar bem um com o outro, nada era tão difícil para eles. Então é por isso que vem essa confusão de línguas, é por isso que nós temos essa mistura até os dias de hoje. É justamente porque o homem, tendo a capacidade de se comunicar bem um com o outro, eles realmente tinham muita capacidade. Porque Deus, ele criou a sabedoria humana, Deus, ele deu sabedoria ao homem, então Deus sabia até onde o homem poderia chegar. Então, enfim, uma das pontes, Torre de Babel. A morte de Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, né? Tá lá em Levítico. O livro de Levítico é um pouco cansativo, mas se você chegar lá em Levítico 10, vai estar essa história. Quando eles acendem um fogo estranho ali na presença do Senhor, os dois morrem, né? E fala da morte também de Uzá, transportando a Arca da Aliança. Tá lá em 2 Samuel 6:6. 6 e 7. Quando ele realmente toca, né? Se não me engano, a arca tá para cair, ele tenta segurar a arca, mesmo ele. Olha só que interessante, mesmo a motivação dele sendo boa para segurar e não permitir que a arca caísse, era algo sagrado, era algo santo. Então ele não poderia, né, nas condições que ele estava, de tocar. E mesmo ele tendo uma boa, olha só, mesmo a boa intenção de o coração de alguém,
no final das contas, pode trazer uma condenação, porque nem sempre a boa intenção é o que salva alguém. E outro ponto, nem sempre uma pessoa, só por ser boa, se autossalva, porque no final das contas, não basta ela ser boa, basta ela se convencer e entender que ela é uma pecadora e que ela precisa de Cristo. Ou seja, tá aí uma resposta. Uma pessoa sendo boa por si só, ela alcança a salvação? Não, porque a salvação é nos dada através de Cristo. Se a pessoa não reconhecer, não tem salvação para ela. Ponto final. E em contrapartida, para a pessoa mais péssima do mundo, pior pessoa do mundo, que reconhecer o seu ato falho e reconhecer que ela precisa de um Salvador, a partir do momento que ela aceita Cristo, decide viver por isso e mudar a sua conduta, há salvação para ela. Só há salvação se houver Cristo. Se não houver Cristo, não há salvação. Ponto importante. Mas vou voltar aqui ao tópico. É interessante aqui que a gente pode botar 2 pontos importantes. Quando Amon escreve na parede e Belsazar fica um pouco amedrontado com aquilo. E o que eu botei aqui, trazendo talvez de uma forma também um pouco mais para a nossa realidade, é como nós falamos sobre a pregação do Evangelho. Eu não sou daquelas pessoas que acham que a pregação do Evangelho você tem que chegar em alguém e você falar, ó, a vida que você está levando, essa conduta que você vai levando vai te levar para o inferno, você vai ser condenado por causa disso. Eu acho que é importante uma pregação assim para algumas pessoas. Pessoas são diferentes da forma como elas precisam ser receptivas ao Evangelho. Ou seja, para algumas pessoas, isso às vezes pode funcionar. Para outras, não. Ao invés de você talvez achar que está mostrando para ela o erro dela e aproximando ela de Deus, no final das contas você está afastando ela de Deus. E não é só um relato, nem 2 que eu já ouvi sobre isso. Mas, enfim, nós pregamos muito hoje com que Deus é amor. E Deus, de fato, ele é amor. Se você abrir a Bíblia, você vai ver o amor de Deus para com a sua criação, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o amor de Deus, novamente, dando o seu único filho por amor novamente da sua criação, né? E o filho recebendo essa mensagem, morrendo em prol desse acontecimento e por essa finalidade, né? Para a salvação de todos, para todos que realmente decidirem aceitar que fossem salvos. Então, no final das contas, existem umas 2 pregações do Evangelho. No final das contas, a gente tem que traçar uma linha bem linear entre uma e outra. Porque se a gente pregar apenas que Deus é amor, tudo, né, convém, tudo é capaz de a gente fazer, e no final das contas eu vou pedir perdão para Deus e vai haver um perdão e acabou. Então, talvez você pregar que Deus é apenas amor, isso é um pouco complicado. E no final das contas também, se você pregar que apenas Deus é um Deus que condena e consumidor, é um fogo consumidor, também é um problema. Porque, poxa, se Deus é um fogo consumidor e só tem essas coisas ruins para me entregar, cadê o seu amor? Cadê a finalidade disso tudo? Você entende que a pregação do evangelho tem uma linha muito linear e às vezes não é só numa conversa que você vai ganhar uma pessoa, mas através de uma conduta, de uma conversa, não só de um dia só, mas de um tempo necessário para que aquela pessoa entenda realmente a finalidade do evangelho? Enfim, por que eu estou estabelecendo muito isso? Nós pregamos muito que Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Deus ele é um Deus justo. Como hoje o que nós mais vemos é essa pregação do amor, essa capacidade de que nós temos que falar que Deus é amor e que ele está acessível a todos e de fato está, nós temos que ter muito cuidado de entender também que Deus ele é um Deus justo, um Deus que é amor, mas ele também é fogo consumidor. Eu gosto muito dessa frase. Ele também é fogo consumidor, porque a partir do momento que ele precisou condenar a vida de Belsazar por aquilo que ele estava cometendo, ele condenou. Aqui é muito importante a gente pontuar que nós temos no tempo da lei, né? Justamente naquilo que era falado ali no Antigo Testamento. Nós ainda não tínhamos o tempo da graça, nós ainda não tínhamos Cristo. Então, o tempo da graça, por mais que ele trouxe essa graça sobre as nossas vidas, também é muito perigoso, porque no final das contas vai haver um julgamento, né? O julgamento vai vir no final das contas, para todos nós. Então, na lei, era muito algo que era dente por dente, era olho por olho, a partir do momento que acontecia, já havia uma condenação. Hoje não, nós vivemos no tempo da graça, e o tempo da graça é maravilhoso. A partir do momento que você peca, falha, você vê que precisa corrigir os seus atos e você pede perdão a Deus. Mas, ao mesmo tempo, o tempo da graça, quanto mais você vai fazendo, você tem que ter muito cuidado, que no final das contas ainda vai haver um julgamento. Então, se eu pudesse trazer nesse tópico essa desmistificação do Deus que é amor, mas ele também é fogo consumidor. A partir do momento que ele precisou trazer uma condenação sobre a vida de Belsazar por um erro gravíssimo que ele havia cometido, ele trouxe. Ou seja, no final das contas, qual foi o erro de Belsazar? Usar aquilo que é santificado para algo profano. Então tome muito cuidado, que no final das contas não é sobre utensílios, é sobre a nossa vida. Tome cuidado de você não estar usando a sua vida em prol disso, porque no final das contas vai haver uma... Ai, qual foi a palavra que eu usei? Vai haver um juízo sobre isso tudo. Então nós temos que ter muito cuidado
em relação a isso. Acho que é isso. Viajei muito nesse tópico, deu para entender o que eu Não, quis falar. deu pra entender. Temos comentários aqui, ó. O Carlos Augusto tá sempre aqui com a gente. Ele comentou: a paz do Senhor, cheguei atrasado. Chega aí, depois assiste do início, vai ser importante. Mas ela só botou aqui, ó. Quando eu penso que posso conduzir as coisas de Deus como eu quero e sem me preocupar com a santidade dele, posso acabar profanando. Muito bom, excelente comentário. Mas eu gostei bastante da forma como você conduziu esse tópico. Ah, que bom. Que bom. Então deu para entender, né? Deu. Vamos pro 2, gente, que eu já estou falando demais. Vamos lá. 2, a escrita e a sua interpretação. Daniel é introduzido à presença do rei para decifrar a frase que dizia, vou ler aqui, né, no nosso idioma aqui. Mene, mene, tekel, ufarzim, né, lá Daniel 5:25. Não sei se é assim se pronuncia. Mas aí vai dizer assim, que novamente vemos que os astrólogos, sábios e adivinhos, que assessoravam o rei, foram incapazes de decifrar. Ou seja, no final das contas, esses astrólogos aí, sábios e adivinhos, estavam servindo para nada. Que na época de Nabucodonosor não decifraram nada, e na época aqui também de Belsazar também não decifraram nada. Ou seja, dera para ser descartado todos eles, pelo amor de Deus. Ó, os mistérios de Deus, pois os mistérios de Deus, somente os homens íntimos deles conseguem ter discernimento. Vamos botar aí, sublinhar essa palavra íntimos, é muito importante. A palavra foi de forma assertiva. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Os medos e persas, né? Lá em Daniel 5:26 e 28. Final diz assim, ó. Somos os profetas de Deus e necessitamos entregar as mensagens dele de forma íntegra e direta. Fomos vocacionados para vaticinar a verdade de Deus e não os nossos pensamentos e vãs filosofias. Cara, muito bom. Essa revista aqui tá muito boa mesmo, essa lição aqui. Se a gente pudesse botar alguns pontos altos aqui, eu falei da palavra intimidade. Como eu falei, as coisas de Deus, só alguém de Deus poderia decifrar. Então, no final das contas, quem decifra é Daniel, os sábios, os adivinhos, é, fala que os astrólogos, todos foram incapazes de decifrar, porque justamente aquilo que é mistério de Deus, apenas Deus pode decifrar, apenas Deus pode dar a resposta. Ou seja, nós precisávamos de homens de Deus para realmente decifrar aquilo que Deus estava comunicando a Belsazar. E no final das contas, Daniel é incumbido dessa missão novamente. Ele traz ali novamente uma condenação sobre aquele rei, daquilo que estava sendo decifrado, né, aquilo que foi posto a ele, e ele decifrou, né, mediante o que Deus havia falado para o rei. E você vê que novamente Daniel traz uma mensagem, novamente, que não seria algo bom para o rei. Ele traz novamente uma mensagem que seria de condenação. E aí traz mais um ponto. Nós não temos que ter medo da mensagem que Deus nos dá. Porque às vezes a gente fala, poxa, não vou falar tal coisa para uma pessoa porque é algo ruim ou algo do tipo. Sendo que no final das contas, Deus incumbiu você de falar. Então fale. É muito importante que você não se omita, né? Porque aqui nesse momento Daniel não se omitiu. Ele não leu e falou assim, caramba, né? Deus está trazendo uma condenação sobre ele. Não, vou falar coisas boas para ele não, sei lá, não virar o rosto para mim ou me tirar da posição que eu estou nesse momento, né? E você vê que Daniel não é assim. Ele literalmente, aquilo que ele recebe de Deus, ele fala para Belsazar. E se eu pudesse trazer um ponto alto aqui desse tema, né, desse tópico, é justamente a intimidade. Quanto mais intimidade você tem, mais coisas são reveladas a você. Daniel só foi capaz de entender e capaz de discernir aquilo que estava sendo entregue ao rei, porque justamente ele era íntimo de Deus. Então Deus só revela os seus mistérios para quem é íntimo dele. Ou seja, se em algum momento você não está conseguindo entender os seus mistérios, tente ter mais intimidade para com Deus. Porque pensa de uma forma, vamos trazer novamente para as nossas relações terrenas aqui. Eu e a Poliana vamos nos casar daqui a 3 meses, né? Nós não temos uma vida de casado, mas nós já nos conhecemos, temos um relacionamento. Esse ano nós vamos fazer 3 anos juntos. No mês que a gente vai casar, a gente faz 3 anos. E eu conheço muito mais a Poliana do que no início do namoro. E a Poliana me conhece muito mais do que no início de namoro, porque justamente a intimidade, a convivência te faz ser mais conhecedor da outra pessoa. Então, bote isso para sua vida, não só nas suas relações terrenas, sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com seu cônjuge, com seus filhos, e entenda que quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você o conhece. Ou seja, as coisas que no início do namoro eu não conhecia da Poliana, hoje eu conheço mais. E quando eu casar com ela, eu vou conhecer ainda mais. Porque no final das contas, a intimidade
te revela quem a pessoa é. No final das contas, quanto mais íntimo você é de Deus, mais você conhece dos seus mistérios. Daniel entendeu isso, e é algo que eu preciso entender também, Poliana precisa entender, e todos nós precisamos viver em prol disso. Então, é isso. Quanto mais íntimos, mais conhecedores. E é isso. Quanto mais íntimo, mais responsabilidade também. É isso, tópico 2.2. Muito bom, já fiz aqui as minhas anotações para a aula de domingo. Que aí eu chego lá na aula, fingindo que são meus pensamentos. Fingindo Mas que fui eu não, que pensei. daqui a pouco a gente vai se tornar um só. Aí vai E dar aí, pra falar, isso aqui foi o que pensei. é isso. Mas é muito interessante pensar sobre essa questão da intimidade, de fato, né? Porque às vezes a gente deixa isso de lado, mas tem coisas que só nos serão reveladas se a gente tiver um relacionamento de intimidade com Cristo. Ninguém sai contando um segredo pra ninguém. Assim, na rua, eu te conheci hoje, vou te contar um segredo, vou te contar um mistério, vou te revelar. Não é assim, gente. E com as coisas de Deus não é diferente. Os mistérios, os segredos, só são revelados a partir de intimidade com Deus, né? Então, isso me pegou bastante. Já fiz aqui a minha anotação sobre isso também. Então, achei muito pertinente esse comentário, ó. A Claudete até colocou aqui, ó. Ô, Glória, quanto mais íntimos, mais conhecedores. Exatamente. Amém. Muito bom, Isso aí. muito bom. Isso aí. Agora a gente parte para o tópico 3. O fim do Império Babilônico. Que é uma temática que a gente já viu na revista de livros históricos. Eu gosto sempre de deixar ela aqui pertinho, porque, inclusive, é uma dica para todos os professores, né? Retornar sempre nessa revista aqui de livros históricos, porque tem muito conteúdo bom aqui que já predizia o que a gente ia trabalhar aqui nessa lição. Então, é muito bom você retornar nessa revista. Às vezes ela vai trazer coisas que não estão nessa agora, né? Até para não ficar repetitivo, mas é importante. E aí a Sussu também comentou aqui, ó, quanto mais íntimos, mais acertamos. Realmente, realmente. Legal, Íntimos muito de bom. Deus. Íntimos de Deus, exatamente. Excelente. Aí agora a gente vai para o tópico 3, o fim do Império Babilônico. Assim como fora revelado na Nabucodonosor, o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro da estátua, chegaria ao seu fim. Assim também como foi falado lá na profecia, acho que se não me engano foi Jeremias, né? Que o reinado ali, que o exílio, que o cativeiro duraria ali 70 anos. Então é importante também retomar nessa profecia, nessa revelação. Nem mesmo os muros e estruturas do império foram capazes de impedir o domínio dos medos e persas. Depois eles vão se tornar os medo-persas. Importante, também tem na revista passada. 3.1, a morte de Belsazar. Todo o erro de Belsazar custou sua própria vida. O texto bíblico nos revela que na mesma noite, no dia da festa, ocorreu a morte de Belsazar. O juízo de Deus foi repentino sobre um rei irresponsável, orgulhoso, presunçoso, que não reconheceu o senhorio de Deus sobre todas as coisas e, por sua insensatez, teve o seu reino tirado e sua vida ceifados. Então, é importante. A gente já falou sobre isso aqui nessa lição. Não era só sobre o objeto, mas sobre aquela atitude como a intenção foi ferir diretamente Deus, né? O orgulho precede a ruína. Perceba que a altivez levou Nabucodonosor a pastar com os animais, mas depois ele reconhece que Deus humilha os que andam na soberba. E também a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Então, aqui no tópico 3.1, a gente está vendo a sentença sobre as lideranças, tá? Então, é importante a gente conversar sobre isso. Trazendo os dias atuais, a gente fala um pouquinho sobre os falsos mestres, né? As pessoas que usam a Bíblia de forma errada e ensinam pessoas. A gente sabe que, e lá em Apocalipse, se eu não me engano, não sei onde está na Bíblia, porque eu sou péssima de referência, mas diz que o peso com que as lideranças vão ser julgadas é diferente, então temos sempre que nos atentar para esse fato. E aí o que eu queria retornar com vocês, e aqui temos comentários da Sussô, ela colocou aqui, ó, Rômulo tá demais, ainda sobre o tópico anterior. Rômulo tá muito íntimo de Deus. Muito maneiro. Poxa, queria, hein? Muito maneiro. Tá inspirado. Tá inspirado. O que eu queria fazer com vocês é ler aqui, ó, Daniel 5, a partir do 25, porque no tópico anterior ele fala sobre o que significa, mas na versão ela traz uma revelação mais explicada. Então diz assim no 25, Daniel já revelando ao rei, esta é a mensagem que foi escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que foi o que o Rômulo diz. E ele continua dizendo,
Este é o significado das palavras. Mene significa Deus contou os dias do seu reinado, determinou o seu fim. Tekel significa você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim significa seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e declararam o terceiro em importância do rei. Importante dizer que quando o rei ele manda buscar alguém que saiba interpretar essa escrita, ele fala que vai dar honrarias e tudo mais. E quando Daniel se apresenta ao rei, ele fala, pode guardar essas honrarias, como se ele não quisesse, de fato. Ele só estava ali para, de fato, dizer, isso que é importante a gente ler o capítulo todo, dizer o que aquela mensagem significava. Então, aqui, ele cumpre o que ele falou, as honrarias que ele iria dar, mas a morte, isso não impediu que a morte chegasse na sua casa, né, na sua vida. Então, ele dá as honrarias ali, e naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. E aí, isso você vê nessa lição aqui no livro dos históricos, quando chega ao fim o cativeiro babilônico, tá bom? Então, é meio que isso que o tópico 3.1 está falando. 3.2, o fim do poder babilônico. Diante das fortalezas e poderio babilônico, seria impossível acreditar que tudo acabaria. Os muros gigantescos da Babilônia eram impenetráveis, porém, os persas, né, com a aliança ali com os medos, desviaram o rio Eufrates, que passava pela cidade, e assim dominaram a cidade, entrando pelo leito do rio. A tomada da cidade da Babilônia é confirmada por registros históricos babilônicos e persas, ou seja, essa sociedade antiga, ela tinha um costume muito grande de registrar as coisas. Então, por isso que muitas das histórias, se não todas as histórias contadas na Bíblia, são comprovadas de fato, porque eles deixaram muitos relatos sobre isso. Inclusive, aquele pastor, eu não sei se ele é pastor, mas ele é um pregador, o Rodrigo. Sabe quem é, né, que eu tô falando? Adventista. Então, ele trabalha muito com esses documentos, muito. Inclusive, na aula passada, eu estava estudando um pouquinho mais sobre isso, ele foi um podcast, ele falou um pouquinho mais sobre essa questão da visão. Então, ele é uma excelente fonte para você buscar conhecimento histórico sobre essas questões, porque ele une a Bíblia e o conhecimento dele histórico não é antropologia, esqueci a profissão dele. Arqueologia. Ele une as duas coisas. Tem toda a questão de que ele é de uma outra vertente, né? Ele é adventista, acredita em coisas muitas das vezes diferentes do que a gente acredita, mas o conhecimento é bom a gente filtrar aquilo que a gente quer absorver e aquilo que não faz parte da nossa fé, não faz parte do que a gente acredita, a gente, né, passa e absorve só aquilo que nos for conveniente, tá? Então é importante a gente ter bastante esse conhecimento histórico e provar de fato para os nossos alunos, que às vezes eles ficam meio que voando, que essas coisas aconteceram, não é historinha, não é um conto de fadas, isso de fato aconteceu e a história comprova tudo isso, tá? Então, a tomada da cidade, já falei sobre isso, por volta do ano de 539 a.C., caiu o Império Babilônico e iniciou um novo tempo na vida dos exilados. E aí, mais uma vez, retomo a essa revista, tem uma lição somente sobre isso, que é muito importante de vocês falarem, tá? Inclusive, se não quiser voltar na revista, ou não tinha revista, vem no nosso canal, que nós temos a nossa playlist de aulas. Então, vai na aula que a gente falou sobre isso. Eu não vai dar tempo de olhar aqui exatamente qual foi. Mas eu vou ver para vocês voltarem na aula, que eu acho que é importante. Ó. Aqui, lição 11, retorno do cativeiro. Vai ser uma lição assim, fundamental para vocês entenderem o que se deu após, né, essa saída do exílio. Então, vai aparecer a figura de Zorobabel, a gente deu uma aula completa falando sobre isso, sobre Esdras, Neemias. Então, é importante que você retome nessas questões, tá bom? Então, utilize a revista passada. Deus tem o controle da história e a palavra revelada por intermédio do profeta Daniel cumpriu-se cabalmente na visão do profeta. Agora iniciaria o período representado pelo peito e braços de prata. Já falamos também na aula anterior. Então, o que isso está querendo dizer é que era praticamente, para a época, impossível que o Império Babilônico caísse. Então, é por isso que o rei ele era um pouco prepotente. Nabucodonosor, sobretudo, né? Ele era muito prepotente, porque o Império Babilônico, eles eram uma das cidades mais bem desenvolvidas. Seja lá pelos seus jardins suspensos, que são mencionados até os dias atuais,
seja pelas torres, seja pela arquitetura, nessa imagem vocês conseguem ver um pouquinho, é uma sociedade que é mencionada até os dias atuais. Então, quando a profecia veio, falando que o reino deles iriam ruir e perder até para povos que na época nem eram tão fortes assim, é de fato algo difícil de acreditar, mas que aconteceu. Então, a ideia central desse tópico é entender que quando o Senhor fala, ele cumpre, ainda que a gente não acredite, ainda que o cenário pareça que isso não vai acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer e aconteceu, tá? Então, tópico 3.1 é um pouquinho sobre isso. E aí, a Sossô comentou aqui também, ó. Fale para os seus alunos, se Deus pesasse suas atitudes como pesou a de Belsazar, teria um peso de santidade ou de desonra. Eu vou anotar isso aqui, porque a Sossô também sempre traz comentários pertinentes, ó. Muito bom. Depois que você ler a referência, você pode falar sobre isso, sobre essa questão de pesar. Muito bom, professor. Aquele momento pergunta para os seus alunos. Tinha que ter um slide só para isso. Um momento pergunta para os seus alunos. Quando não é o Rômulo, é vocês aí deixando perguntas. Muito bom. Peraí. Deixa eu pesquisar um negócio aqui, rapidinho. Lê a conclusão aí, Rômulo, rapidinho. Então, gente, vamos para a conclusão. Conclusão. Não importa quem esteja no poder, precisamos ser arautos da verdade de Deus. Os reinos passam, mas o domínio de Deus é eterno. Então, novamente, não importa quem esteja no poder. Daniel não se intimidou nem com Nabucodonosor e nem com Belsazar. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele falou. Então, é isso que nós recebemos de Deus, que viemos a Deus confiar a nós viemos a falar para as pessoas sem mudar uma vírgula, né, uma linha da pregação do evangelho, mas que possamos falar aquilo que de fato tem que falar. E aqui ele fala também, né, que os reinos terrenos, eles passam. A gente falou sobre isso nas outras aulas, mas de fato o único reino que é eterno, né, a própria mensagem vai dizer que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, as coisas passam, mas a palavra dele não passa. Então, se tem uma coisa que é atemporal, se tem uma coisa que nunca vai perder seu fim, o seu tesouro, a sua riqueza, é justamente a mensagem, é o evangelho, a palavra de Deus. Tudo aqui na terra vai passar. Os reinos vão passar, assumem reis, caem reis, Deus levanta reis a um poder, derruba reis, mas o único que vai estar para sempre assentado no trono é ele. Amém. É isso, muito bom, pessoal. Finalizamos. Alô, tô aqui, aprendi com o Rômulo. Deixar sempre perguntinha. Muito bom. Não, dá anotado. Muito bom, professor. Muito bom. É isso, porque às vezes o aluno ele fica voando durante a aula. Então, quando você traz uma pergunta, ele volta para a terra e aí ele se liga no que você está falando. Então, a pergunta é um excelente artifício que o professor pode estar utilizando em suas aulas. Então, muito legal. E aí a gente pode agora finalizar a nossa live. Momento de oração, oramos para que venhamos realizar a obra de Deus com temor e reverência, pois um dia daremos conta de nossos feitos. Isso? Amém, isso aí. E hoje quem é? Que hora? Quem é? Eu sei que sou eu. Quem é? Eu sei que sou eu. Vamos lá. Então, pessoal, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui nessa live para compartilhar e aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nessa semana, nós estamos estudando um pouquinho mais sobre a questão do temor ao seu templo, as coisas que foram consagradas a Ti, não somente as coisas, mas também o nosso corpo, a nossa vida, nós venhamos andar em santidade, que nós não venhamos cair em profanação daquilo que foi separado para Ti, que nossas igrejas, nossos jovens venham ser chamados a atenção para essa questão. Nós vemos que tem crescido ultimamente, mas que o Senhor preparou essa live e essa lição para nos despertar a essa questão que é fundamental para o nosso crescimento. Então, nós estamos aqui buscando mais conhecimento, que essa palavra venha entrar no nosso coração e com a ajuda do Espírito Santo, que ela venha ser ministrada ao longo da semana e que venha trazer transformação à nossa vida. Te peço também pela aula de domingo, que venha ser uma aula abençoada, uma aula tranquila, uma aula cheia da sua presença, e que os alunos venham para a escola dominical e que o Senhor venha despertar eles para essa área, venha colocar dentro do coração um desejo para te buscar, porque sabemos que a sua volta está próxima. Então, esses são os últimos momentos que nós temos para estar diante de Ti, fazendo a sua obra, buscando a sua face.
Tudo isso que eu te peço, né? Eu te agradeço por esse momento que nós temos aqui. E muito obrigado. Nos dê uma noite tranquila, que nós venhamos dormir em paz e que esse fim de semana, né, esse restante de semana venha a ser abençoado para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Ufa! Finalizamos. Nós vamos mais uma aula aqui e agradecemos muito a presença de cada um que entrou aqui nessa live, que compartilhou, que curtiu e que comentou, tá? Eu vou estar subindo o vídeo, vou até tirar o link do grupo. E aí depois voltem aqui no canal, pessoal. Voltem e comentem, por favorzinho. É muito importante pra gente, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá aqui, ó. @canal Boa Semente, @Polifeitosa e @Rômulo Barba. É sempre muito bom ter vocês pertinhos, beleza? Um beijo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Valeu. Boa aula.